isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Oh, glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua tarde, em nome de Jesus, seu coração, e eu louvo ao Senhor pela sua vida, todos que estão em casa unidos conosco, e essa palavra aqui é poderosíssima, né? Então vamos aqui ver a explicação do pastor David sobre a revelação que Paulo teve, a fonte, da onde que ele teve essa revelação, que ele ensina nas cartas, né? E daí, porque ele está ensinando bastante lá na carta aos Coríntios, que ele vai explicar aqui, que o que é a parte carnal, na verdade. O que é carne? Tá? Porque ele escreve a primeira carta aos Coríntios inteira para as pessoas que são bebês espirituais e é difícil de entender. Então, é para quem é carnal. Como que é isso? Então, é interessante isso, porque tem tudo a ver com o que nós estamos aprendendo, pregando, ensinando toda semana aqui, tá? Então ele diz assim: o apóstolo Paulo recebeu de Deus o plano para a fundação da igreja primitiva. Ele recebeu de Deus. Como que vai ser a igreja? Demais, né? Porque Jesus veio, ensinou tudo, e agora? Como que nós vamos formar a igreja? Aí foi através dele. Porque viu que já estava uma bagunça, eles não estavam sabendo, mas ele que recebeu. Este plano inclui os dons, as funções e as operações do Espírito Santo que já vimos listadas em 1 Coríntios capítulo 12. Ao estudar as epístolas de Paulo, fico admirado de ver a extensão de detalhes que Deus revelou para o seu Espírito, visando a estrutura fundamental completa da igreja. Quer dizer, com minúcias e detalhes, Deus explicou tudo para ele, como que é a igreja. É o máximo. Por isso que ele explica as cartas. É tudo espiritual, não tem nada intelectual lá. Então nós precisamos do Espírito Santo para entender, hein? Então, torna-se óbvio que toda a revelação que Paulo recebeu é tão poderosa e detalhada quanto a que Moisés recebeu no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Israel. Gente, foi tão detalhado, né? Se você ler Deuteronômio, Levítico, sei lá, toda essa parte de que Deus deu a lei e tal, para ele, como é detalhes, coisas, né, assim, mínimas. E assim foi, ele fez com Paulo a mesma coisa para formar a igreja. Tá? Então esse apóstolo Paulo é o máximo, né, gente, espiritualmente falando. Bom, a revelação dada a Moisés, ao permanecer na presença de Deus, incluía não somente os 10 mandamentos, mas a complexidade da lei em todas as minúcias de detalhes, além da sua direção. Com exceção de Jesus, Paulo, indubitavelmente, recebeu mais revelação direta de Deus do que qualquer outro homem desde Moisés. Mas, gente, não é porque ele é especial, não. O cara, primeiro, que tinha toda uma bagagem da lei estruturada dentro dele, né? Ele estudou pra caramba, ele tinha aquilo dentro dele. Então tinha como Deus usar aquilo, todo o conhecimento que ele tinha para passar para o Espírito e como que tinha a ver aquilo com agora. Então ele que foi o indicado, né? Uma vez que percebi isso, fiquei fascinado com a busca em descobrir a fonte da revelação de Paulo. Encontrei a resposta no livro de 1 Coríntios e agora quero mostrar a você como desvendar esta mesma fonte para receber tudo de bom que Deus planejou para a sua vida. Veja, Paulo não recebeu revelação simplesmente porque era um apóstolo. Ele recebeu revelação porque decidiu por si mesmo entrar em Deus o máximo que podia para receber tudo o que Deus tinha para ele. Então foi uma opção. Jesus foi para a cruz por uma opção, por amor. Ninguém obrigou. E nós temos de Deus o quanto nós queremos, o quanto nós vamos buscar por opção. Tá? Então não é que ele deitou, levantou e caiu tudo na vida dele, né? Não é. Tá? Ele foi buscar fundo.
Ele ficou muitos anos a sós com Deus, para que fosse formado. Então, para a nossa vida também ser formada nessa imagem de Cristo e termos a revelação, vai do tempo que nós estamos com Deus, estudando, orando. Gente, é longo. São longos anos, tá? Então, o nosso esforço tem o seu mérito, que nós crescemos espiritualmente, tá? Então, não é de um dia para o outro que a gente vai entender umas coisas espirituais, né, gente? Quer ficar rodando aqui. Até que você começa a ter o entendimento. Então, é um processo. Jesus disse, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqueles que não somente são chamados, mas escolhidos, tomam a mesma decisão de Paulo. Você é chamado, mas você não é escolhido porque você não se dedicou o máximo. É isso aí, depende de você. Você só vai ser escolhido se você se escolher, porque você é chamado. Não é Deus que vai falar assim, olha, eu chamo você e escolho você. Eu chamo você, mas não te escolho. Não, isso não existe. A escolha é sua, não é de Deus. O chamado é dele. Entendeu isso? Por isso que as pessoas não crescem, não chegam lá, porque acham que Deus, sabe, eu vou dormir, amanhã eu já estou com tudo. Não, entendeu agora? Que vai depender de você. Você tem que ir para a escola. E o professor é o Espírito Santo. E a escola é num lugar fechado, onde você vai ter aulas, onde você vai ter ensino, estrutura. É lá sozinho. Tá bom? Valeu, demais, hein? Então, isso é para você não desistir, né, gente? Porque o ano que vem vai ter 365 dias. Então, você vai ter que se decidir se você vai ou não, né? O livro inteiro de 1 Coríntios foi escrito para cristãos que se alimentam somente de leite e não de alimento sólido. Gente, a 1 Coríntios. Dá uma lidinha aí nesse 1 Coríntios e vê, tipo, isso aqui é leite. Meu Deus. Então, o que é uma carne, uma picanha? O que é esse alimento? Nem eu estou entendendo tudo aqui. Tá? Estão acompanhando, gente? Que a gente tem que chegar lá, né? Então, o livro inteiro do 1 Coríntios foi escrito para cristãos que se alimentam somente de leite e não de alimento sólido da palavra. Paulo classificou esse tipo de cristão como carnal. Se eu não estou entendendo nada, vem a 1 Coríntios, eu estou no nível 0 da carnalidade, assim, sabe, de pontos, né? Não tenho nada de Deus, do Espírito. Vocês estão acompanhando? Estou nulo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Vixe, é forte isso. E a gente está se achando, né? E o povo dando instrução para os outros, falando versículo, mas nem fala. Né, gente? Dando uma vida espiritual. Paulo estava dizendo para os coríntios, vejam, existem muitas coisas que eu quero lhes dizer, mas não posso. Vocês são carnais. Vocês ainda não são capazes de suportar o alimento sólido da palavra. O pastor David ensina isso, acho que está escrito aqui, mas eu cansei de ouvir ele falar, que não adianta você pegar uma criança de 5 anos, ela pode até ter uma noção, ou de 7, do carro, da direção, como é que liga, de tanto observar. Porque essas crianças sabem mexer no celular mais do que qualquer pessoa. Já nasce, já sabe. Nasceu agora da barriga da mãe, já quer fazer assim com o dedinho. Já entende, já aquilo é da era deles. Tá? Então, isso não é um bicho de 7 cabeças para uma criança. E se observar bem, carro, então, já nasce dentro do carro. Sabe como é que liga, sabe a direção, sabe o pedal, sabe tudo. Mas eles têm capacidade de pegar um carro e ir daqui, lá no supermercado? É isso. Que é carnalidade. Você entendeu? Não tem capacidade. Então o Espírito Santo vai ajudar orando em língua, certo? Tá? Então Paulo, então, vocês ainda não são capazes de suportar o alimento sólido da palavra, o carnal. Ele não aguenta. Gente, que não seja ninguém aqui desse tipo. Os que estão aqui agora, né? Então Paulo continuou a escrever o livro inteiro sobre o que ele rotulava como uma mente carnal,
Uma mente ainda capaz de receber, discernir e entender assuntos espirituais. Uma mente incapaz de receber, discernir, entender assuntos espirituais. Isso é pessoa carnal. Nós chegamos tudo assim, né? Quando nós chegamos. Mas agora a gente até já entende um pouquinho da mensagem, né? Já não está tão assim, né? Mas tem coisas que ainda fica meio... Então, tem que ir crescendo. É alarmante a pequena quantidade de pregadores na igreja que verdadeiramente entendem ou se alimentam do leite da 1 Coríntios. Nem entende, nem se alimenta do leite de 1 Coríntios, pregadores. Estão pregando. Quer dizer, acabando com a vida do cristão, né? Não é espantoso que a igreja ande em tão pouco poder de Deus e que o mundo olhe para a maioria dos crentes sem encontrar respostas para as suas necessidades? Por isso que nós temos que ser o testemunho sem ficar falando. Tipo, Deus está mesmo na vida da pessoa. Então aí, eles vão querer. Certo? As trevas. Então, em 1 Coríntios 3:3, Paulo definiu o que constitui a carnalidade. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Contendas, ciúmes. Isso é carnal. Está na carne. Não tem crescimento espiritual. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: será que não estão andando como meros homens naturais, em vez de andarem como aqueles que receberam o poder de Deus em uma nova natureza? Puxa, não era para ser assim. Então, assim, dividido, um contra o outro, contenda, não aceito isso, não quero aquilo, não tem o amor ágape, carnal. E está andando igual às pessoas comuns aí, que não estão buscando Deus. Então é feio isso, né? Não é necessário ser um cristão muito espiritual para entender que se contendas, ciúmes e divisões existem entre um grupo de pessoas, elas andam como homens carnais. Estão dentro da igreja, mas são pessoas carnais. Quem não acusaria alguém que andasse no ciúme e contenda de ser carnal? Certa vez Deus me disse: não ofenda as pessoas e nem as destrua sob quaisquer circunstâncias. É interessante que para o nosso Pai Celestial, o que as pessoas nos fazem parece ser irrelevante. Ele simplesmente diz: não as ofenda. Não, eu vou te ofender porque você não ofendeu. Mas Deus não vê ofensa. Por isso que ele fala: não ofende os outros. Então nós temos que chegar lá nesse lugar. Isso é espiritual, não carnal. Espera aí. Então é lição em cima de lição, hein, gente? Quanto mais eu tento conhecer a Deus, mais eu descubro que Ele quer que o seu amor, descrito em 1 Coríntios 13, seja cumprido em mim. Isto inclui não me ressentir do mal e não levar em conta o mal feito para mim. O clássico, 1 Coríntios 13, que é falado nos casamentos aí na igreja evangélica, né? Vocês sabem, né, gente? Só fala ali, mas é só papinho furado, né? Saiu do altar, já vai divorciar. E quem está pregando também não está com nada. Isso inclui não me ressentir do mal e não levar em conta o mal feito para mim. Eu também estou descobrindo que quanto mais eu entro no âmbito de 1 Coríntios 13, mais paz, confiança e segurança em meu Pai eu experimento. Vai lendo então bastante 1 Coríntios 13. Lê bastante, vai falando, lê alto, falando, para você entrar nesse lugar do amor ágape. Se nós estivermos cheios de ciúme e contenda, a palavra nos rotula como carnais. Ok? Briguinhas, não olho na cara. Se a pessoa está sentada aqui, eu sento lá. Desvio para cá. Contendas, inveja, ciúme é carne. Está na carne, então o diabo tem acesso à vontade.
Tá? Então você está se enganando, hein? Sai fora disso. Mas, se nós começarmos a andar no grau máximo de amor e a dizer, eu não ofenderei outra pessoa, o mundo nos taxa de excêntricos. É por isso que nós devemos somente querer agradar a Jesus. Se você não ama, você está mal. Se você ama, sabe, você também é bobinho, cordeiro. É tonto. Se não revida, é tonto. Então, gente, nós temos que amar Jesus mesmo. Porque daí vai fluir de nós o que Ele é. O mundo não nos apoiará no dia do ajuste de contas. Nós estaremos sozinhos diante de Jesus, responsáveis pelas nossas próprias ações. Você vai estar lá sozinho, hein? Então, Paulo rotulou o ciúme e a contenda como carnalidade. Eu consigo entender isso. Quanto mais gentis formos com as pessoas, mais deixaremos Deus amá-las através de nós, e mais a sua presença se torna verdadeira em nós. Gente, isso aí não é treino, tipo assim, sabe? Eu vou ser bom na cesta do basquete. Você fica lá, não. Esse amor você tem que estar na presença de Deus. Para você, esse amor crescer. Então não é com a boa vontade, que nem a gente já tem pregado e visto na palavra e ensinado. Não é com a boa vontade, porque na hora que pisar no teu calo, você vai gritar e dar um chute. Tá? Então, nós vamos nos amar porque estamos passando o tempo com Deus. E nós nos amamos, não interessa os defeitos. Vocês estão acompanhando, gente? Então, Paulo rotulou o ciúme e a contenda como carnalidade. Eu consigo entender isso. Quanto mais gentis formos com as pessoas, mais deixaremos Deus amá-los através de nós. E mais a sua presença se torna verdadeira em nós. Que é a 1 João. Se você diz que ama a Deus, ama as pessoas. Porque se você não ama as pessoas, você é mentiroso. Você não ama nem Deus e nem as pessoas. Então vamos melhorar, gente. Vamos pegar uma lixa, ficar lixando bem. A nossa vida lá com Deus. Eu não passei nada no teste. Não estou em teste algum. Certo? Entretanto, veja algo mais que Paulo rotulou como carnal em 1 Coríntios 3, 4 e 5. Ele disse que somos carnais se seguirmos a homens. Então ele vai dizer, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Em outras palavras, Paulo está dizendo no versículo 5, Deus nos deu o nosso ministério, e por causa desse ministério você acreditou na salvação. Mas ele deu a cada um um ministério. Então, no versículo 6, Paulo continua dizendo, eu plantei. Isso é, você recebeu a salvação através do meu ministério. Apolo regou. Ele veio para instruir você, já é outra parte. Mas o crescimento veio de Deus. Então somos meros servos, instrumentos de Deus, porque tudo vem dele. Então não tem esse negócio de bandeira desse ou daquele. Saber se é mais daquele é menos. Então é um todo. Você se salvou com alguém que pregou Jesus para você. Pois alguém veio te ensinar. Mas o crescimento vem direto de Deus. Valeu, queridos? Então é por aí, nós vamos continuando, né? Porque Deus quer que a gente vá entendendo. As coisas estão melhorando. Esse livro elucida muito, né? Tudo que a gente vai estudando na Bíblia. Tá? Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor, eu agradeço. Que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.